no ar Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Vet e Saúde. Hoje estamos com os convidados aqui, Rodrigo, biólogo, seja bem-vindo, e a doutora Laura, veterinária do CETAS. Conte um pouco para nós aí, Rodrigo, qual que é a missão principal aí e as funções do CETAS? Opa, então a gente lá está indo para o 3º ano de resgate de animais e recebimento de animais silvestres. Lá nós não chamamos de CETAS, nós chamamos de septas. Pelo fato de estar dentro da universidade, nós botamos um P no meio. Ótimo. E esse P tem um sentido muito importante para nós, que é poder gerar pesquisa, né? Aproveitar os animais que chegam lá para a gente, né? Das diversas formas que eles chegam para a gente, até para a gente verificar se existe daqui a pouco um padrão, né? Se é muito mais por apreensões, se é muito mais por acidentes, determinadas doenças. Então esse P está aí no meio para a gente poder fazer pesquisa. Então nossa missão é, tirando um pouco do romantismo, né? De salvar a vida dos animais silvestres, é usar a ciência, a técnica, né, a medicina veterinária, a biologia, para poder fazer com que esses animais que chegam para a gente sejam devolvidos à natureza o mais rápido possível, e aqueles que não podem voltar para a natureza, que eles tenham um local próprio e que tenha qualidade pelo menos pelo resto da vida deles, até que eles sejam chamados para os céus dos animaizinhos. Show de bola. Laura, conta para nós um pouco do teu currículo aí. Nós temos bastante alunos também que seguem a gente, né? Conte um pouco do teu currículo aí de veterinária. Então, eu sempre quis a parte de animais silvestres, né? Silvagens, silvestres/selvagens, desde o começo, desde o início, desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre quis ser veterinária, né? Então, eu sempre segui esse percurso do animal silvestre. Quando eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, né, a gente não tinha tantas matérias ainda sobre isso. Então, eu procurei fazer o maior número de cursos que eu pude, né? Fui fazer meu estágio na África do Sul para conseguir trabalhar melhor com esses animais. Fiz um curso lá, fiz estágio, fiquei lá durante 3, 4 meses para depois voltar e começar a exercer a profissão, né? Então, desde que eu me formei, comecei nessa área de silvestres e faz 10 anos estou aí, né? Entre hospital e escola, sempre em hospital e escola de faculdade, né? E sempre com atendimento entre animais silvestres e pequenos animais, né? Mas o foco maior é animais silvestres. E hoje, trabalhando no CEPTAS, a gente consegue ter um número muito grande, né? Porque são muitos animais resgatados, são muitos animais que chegam para a gente. Então, uma casuística muito grande e uma diversidade também. Então, lá, o setor de animais silvestres assim, é sensacional. Excelente. E me diz como é que funciona ali a estrutura de gestão do CEPTAS e quem são os responsáveis de técnicos de operação, assim? Então, nós temos todo mundo lá. A gente tem um complexo médico veterinário, e dentro do complexo médico veterinário nós temos o CEPTAS, né? Então, é como se fosse um hospital veterinário. Certo? Com todo mundo lá dentro, né? Então, enfermagem, os 2 médicos veterinários, tem eu como biólogo, então a gente tem um setor administrativo, tem recepção, né? E tem toda uma estrutura grande que dá, né? Que nos faz dar conta, né? Dessa demanda aí que a professora Laura falou, de chegada de animais aí todos os dias. Ótimo. E tem alguma parceria com o IMA? Temos com o IMA, com a Polícia Ambiental, Militar Ambiental de Santa Catarina, com a Polícia Civil. E os bombeiros, tanto os bombeiros civis, né, os bombeiros voluntários, quanto os bombeiros militares. Ótimo. Como são eles que fazem os resgates desses animais atualmente, então eles já levam para a gente e sempre que estão trazendo os animais já estão em contato conosco para a gente já ter noção do que está chegando, como é que está chegando. Ok. E os animais que chegam resgatados lá são da região ali de Tubarão ou geral? Tubarão, Laguna, Jaguaruna, toda a região... Daqui de Florianópolis. Florianópolis. É mais fácil sair daqui de Florianópolis e chegar até a gente do que até o Rio Vermelho, cara. Pelo movimento que tem aqui. Então, Palhoça, por exemplo, quando a Polícia Ambiental de Palhoça recebe os animais, eles vão lá para a gente. É bem mais rápido, né? Bem mais acessível aí a BR-101. A gente está próximo à BR-101 lá também, então é mais tranquilo para ter esse deságue aí rápido de chegada e saída com os animais. E quantos animais ali chegam
por mês ali, ou quantos animais você já tem lá Depende em da... reabilitação? A gente tem um número já de animais atendidos, né? Temos. A gente fez um levantamento A de... gente está quase em 3 mil animais nos 3 anos. E Depende- chega o quê? Depende muito 20, das semanas. 30, às vezes chega 30, 40 numa vez só. É. Depende muito da atuação da Polícia Militar, entendeu? Apreensão. Então, às vezes, numa apreensão, eles pegam 50 numa vez só. Teve uma que eles pegaram 118 animais numa pancada só. Né? Mais passeriformes, né? Então é uma demanda bastante grande, assim, uma abundância grande desses animais. Né? Aí mamíferos, répteis, aí é mais, digamos assim, um por semana, 2, né? Animais maiores. Mas passeriforme, se a Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e as fiscalizações das institutos e fundações de meio ambiente municipais forem trabalhar no sentido de pegar as irregularidades, aí pode botar uns setas em cada cidade, porque vai encher. E muitas vezes a gente não recebe mais porque não tem onde colocar, né? Não tem Exatamente. espaço. Claro que a gente tem uma estrutura bem grande lá, né? O complexo veterinário. Mas mesmo assim, às vezes a gente não tem como receber, né? Aí vai ser encaminhado para os setas daqui, para as outras unidades. Mas chega bastante, tem bastante bicho. Ótimo. E como é que funciona o processo de triagem aí, de reabilitação e tratamento desses animais e até a soltura aí? Eles chegam para a gente no primeiro momento, a gente tem que fazer a identificação, né? Que são várias espécies. Tem igual aves, né? Tem muitas aves, muitos tipos, né? Então, o Rodrigo, faz toda essa parte de biologia de conseguir identificar os animais que são exóticos, que são híbridos, né? O que a gente pode receber, o que a gente pode fazer a soltura depois, porque tem tudo isso ainda, né? Não é só recolher o animal e depois fazer a soltura, tem que ver onde fazer a soltura, se pode fazer essa soltura. Então, a gente faz a identificação e entra para fazer a triagem, o primeiro atendimento, né? Então, passa praticamente por uma consulta, uma avaliação, ver o que está acontecendo. A gente, às vezes, tem uma prévia já da polícia ambiental, né? Porque, muitas vezes, a pessoa entrega esse animal que foi recolhido, ou a polícia faz a captura, mas a gente está falando de animais que são de vida livre, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente não tem um histórico, igual um gato, um cachorro. Não, foi atropelado, aconteceu isso, né? A gente não sabe a idade, a gente não sabe como ele estava nutricionalmente antes disso. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, sem muitos dados informativos, né? Mas ver como é que esse animal está, coleta de exames, então radiografia, exames de sangue, né? Ultrassom, depende do que o animal precisa no momento. E aí a gente dá continuidade ao tratamento, de acordo com o que a gente chegar de diagnóstico, faz o tratamento. Depois do tratamento tem que ter todo um tempo de reabilitação para esse animal, para a gente ver se ele está apto à soltura, se não está, né? Às vezes a gente consegue soltar, às vezes não consegue soltar, às vezes a gente não sabe quanto tempo esse animal já estava na casa de alguém ou em contato com alguém, né? Então, depois disso, depois dessa avaliação, aí o tratamento, que é uma das partes mais importantes para a gente, principalmente estando lá numa faculdade de medicina veterinária, né, junto com os alunos também, o que o professor falou do P de pesquisa é muito importante, porque a gente tem poucos dados sobre animais silvestres. Então, cada vez que chega uma espécie para a gente é um modo de aprendizado, de conhecimento e de formular dados sobre isso, né? Então, quais medicações pode usar, quais tipos de doença aparecem nesses animais, né? Então, isso é muito importante. Então, depois do tratamento, a gente faz acompanha, né? A gente senta, conversa, testa o animal, vê se é capaz de soltura ou não, entra em contato com os órgãos, muitas vezes se pode fazer essa soltura, né? Onde que pode. E aí, se puder, é só felicidade, né? A gente leva esse animal para o local de soltura, junto com a polícia militar, junto com quem é responsável para poder realizar isso. Perfeito. E quais são os critérios, Rodrigo, para o animal estar apto ou se esse animal tem que continuar no cativeiro? Bom, então é um trabalho vai e vem, né? Tanto comigo, da biologia, quanto com a Laura, né? Então, a partir do momento que o animal está apto no sentido de estar saudável ou ter recuperado totalmente de uma lesão, de uma fratura, e a gente observar que ele já tem expressado seus comportamentos naturais, né, de fugir, de tentar, inclusive, nos morder ou nos bicar, então ele tá bem, né? Então, assim, os que voam, a gente tem que treinar voo para ver se eles estão voando bem ou não. Então, a partir do momento que eles estão com essas condições, expressando esses comportamentos naturais, a gente então procura, conforme a biologia de cada espécie, né, fazer a soltura nos lugares de distribuição natural deles, né? Então, animais que necessitam de uma floresta mais preservada, eles vão para esses locais. Animais que são mais urbanos, eles podem ficar, inclusive, na própria cidade de Tubarão.
Enfim, depende muito de cada animal, depende muito de cada recuperação deles, né? E aí, às vezes, a gente tem os problemas, né? Os animais que tiveram uma fratura, perdeu aí um membro, então aí já é mais um pouco mais difícil, né? Porque a gente precisa fazer um encaminhamento para criadores ou zoológicos, né? Que possam receber esses animais e aí dar conta de ficar com eles por um bom tempo. Ok. E, Laura, quais são as afecções mais frequentes que aparecem ali de traumas, queimaduras, parasitas, doenças infecciosas? Tudo que, que você falou aparece, né? Principalmente traumas, então atropelamentos, acidentes, né? Traumas até assim com cerca, né? Aves que ficam presas na cerca. Isso acontece bastante, então às vezes a gente pega muita fratura, né? Então a radiologia lá é uma coisa que a gente utiliza todos os dias para a gente ver se tem fratura, porque a maioria das vezes tem uma fratura em algum local. Parasitas, né, são animais de vida livre, então sempre tem contato com os parasitas, né, são animais que animais que vão comendo, que vão encontrando. Não são aqueles animais domésticos que a gente consegue fazer exames periódicos, né? Então parasitas sempre tem. E mais doenças respiratórias, aves, né? Depende muito de onde eles estão, mas tem de tudo, desde vírus, bactérias, parasitas, traumas. É bem diversificado. E me fala um pouco nós fizemos alguns blocos aqui sobre as capivaras, né? Vieram o prefeito de Palhoça, veio o prefeito de São José, veio o pessoal de São José, de Florianópolis, né? Então fizemos várias entrevistas aqui com a questão das capivaras, né? E Tubarão é uma cidade que tem bastante, né? Como é que funciona a vida livre delas lá? Lá nós estamos em paz. Em paz? As capivaras e o povo tubaronense está em paz. Tem sempre um ou outro, assim, capivara, é igual cachorro de rua. Tem dois lados, quem ama e quem odeia. Sim. Tá? E aí você pega em Tubarão ali, o Rio Tubarão ele é uma bacia muito importante e é uma área de locomoção delas de um lado para o outro, né? Atualmente eles estão fazendo uma limpeza bem legal lá no rio e aí está ficando mais organizado para as capivaras lá. Sim. Né? Então elas estão bem, cara. O problema é quando elas vão atravessar uma rua, então é perigoso ir para um motociclista, tanto para o motociclista quanto para ela, né? Ou com um acidente de carro. As pessoas se aventuram muito com elas, por elas estarem mais amansadas no sentido de não ter muito problema conosco, né? Com relação ao ser humano. Então, esse final de semana, inclusive, eu vi tinha 5 capivaras, tinha uma família de humanos, assim, tinha uns 15 humanos ao redor, fecharam o cerco e estavam lá fotografando. Esse é um momento perigoso, elas podem atacar, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Capivara vai ser um grande problema para todo mundo, principalmente em áreas, em cidades que você tem córrego, você tem rios. Então, nós precisamos aprender a ter um convívio com elas não conflituoso. Sim. Não dá para a gente endemonizar as capivaras e achar que todas as capivaras vão ter doenças e vão sair transmitindo febre maculosa. Elas têm doenças, assim como toda a fauna silvestre tem, assim como se a gente não se cuidar, também vamos estar transitando e passando doenças de um lado para o outro. Então, sim, as prefeituras elas precisam, então, criar políticas públicas para o não conflito, para a convivência pacífica, porque, né, as cidades também estão avançando em áreas, né, foram primeiro construídas, né, historicamente em lugares geralmente que não deveriam ter sido construídas. Pode ver que a maioria das cidades ou estão na beira de um rio, estão na beira de um lago, às margens do mar, né, então já ocupações irregulares desde o começo, né, que são os espaços que a fauna também usa. Então é importante fazer aí um trabalho, né, de educação, tanto para os gestores quanto para a população e começar a aprender a conviver com esses animais. Todo mundo sai daqui para ir no Pantanal ver o quê? Aí agora a gente está com elas aqui, vamos começar a pensar em turismo, fotografar esses animais, deixar eles no espaço deles e a gente no nosso, e começar a se organizar nas cidades, né? Então a gente tem que começar a pensar melhor nesse sentido, parar de achar que capivara é alguma coisa ruim e que daqui a pouco a gente tem que estar fazendo uma perseguição e uma caça às bruxas. Na verdade, nós estamos no local delas, né? Exatamente. E professora Laura, me diga um pouco, professora Laura também é anestesista também, né? E me diga como é que é feita aí essa parte do manejo anestésico aí, de sedativo dos animais para...
A parte da anestesia, na verdade, como eu sempre quis animais silvestres, eu meio que me abracei da anestesia, porque a maioria dos atendimentos a gente tem que fazer anestesia. Né? Então, tem aqueles animais que são menores, que a gente consegue fazer a contenção física, mas a grande maioria a gente tem que fazer uma contenção química. Então, a gente tem que estudar, saber o que eu posso usar nessa espécie, o que eu posso usar na outra, né? Questão de monitoração, sinais clínicos, dos sinais vitais. Então, a anestesia, ela anda junto. Eu sempre falo para os alunos, né? Anda junto. Que é animal selvagem, tem que ter uma noção de anestesia, porque a maioria deles você vai ter que anestesiar. Então, às vezes, a gente, igual a capivara, né? A gente quer fazer um exame, quer fazer uma medicação. Tem animal que não deixa chegar perto. Né? Ou então um estresse muito severo. Os animais, a gente sabe que os animais selvagens, eles têm uma fisiologia do estresse muito avançada, assim, né? Então, quanto mais você forçar ele, aquela situação, ele, enfim, pode vir a óbito. Então, a gente, anestesiando, a gente diminui esses fatores estressantes, você consegue fazer os procedimentos e consegue liberar, né? Então, a anestesia anda junto. Então, zarabatana, né? Esses tipos de equipamentos para a gente fazer a contenção química, junto com a contenção física, é muito importante. Né? E cada espécie vai ter um tipo de anestesia. Então, a gente tem que estudar, igual a gente recebe capivara, cachorro do mato, gato do mato, ave, gavião, né? Tudo misturado. Então, para cada um tipo deles, tem um tipo de fármaco específico. Claro que a gente tem alguns em comum que a gente vai usar para a maioria deles, né? Mas para cada animal específico a gente tem que ter um protocolo e tem que estar sempre atualizado esse protocolo, porque vai precisar, sempre precisa. Né, imagina, desses animais. A Laura tem que atender desde endotérmicos a ectotérmicos, né? Sim. Então, e no inverno e no verão, No né? inverno e Tem verão. temperaturas distintas, né? Tem que pensar num protocolo anestésico que seja seguro para os animais. E que não é só cão e gato, né? Que já tem um protocolo mais tranquilo, mais seguro não, é seguro ambos, né? Mas mais tranquilo, porque tem uma rotina e uma coisa que eu sempre falo lá, a gente nunca sabe o que vai entrar naquela porta. Né? Pode entrar um elefante, um leão. Eu acho que isso é o mais mosquito. legal, né? Isso é mais legal, o né? desafio do dia a dia, assim. Exatamente. Às vezes vai chegar uma mão pelada, às vezes vai chegar um gambá, às vezes vai chegar um lagarto. Né? Então, eu acho que essa surpresa do dia a dia é o que eu acho mais interessante, assim, mais legal. Eu lembro quando eu trabalhava com a Laura, do nada chegou era um pelado, não, era um macaco que chegou pra gente fazer Chegou o macaco, a gente fez cirurgia do uma amputação macaco, do né? dedo. Chegou o né? gato do mato. Sim, os foi alunos jogar ficaram né? Como nunca tivessem visto um macaco. Mas E foi feita cirurgia, anestesia, né? Sucesso, tal. Então, são Imagina, protocolos. num curso de medicina veterinária, você ter um laboratório né, de experiência com animais silvestres de todo o tipo. Né? Então, você tem animais chegando ali para a gente, né, desde pequenas aves a grandes mamíferos, e para nós não é uma aventura, mas você te falou a palavra, eu acabei esquecendo, mas é um desafio, um desafio. né, pela experiência que nós temos com esses animais, né? Então imagina para os alunos poder conviver e vivenciar pela primeira vez estes animais também com eles. Sim. E poder já estar tendo aí uma experiência que nós não tivemos na graduação, eu tenho certeza, né? Nem eu, nem Laura, a gente conversa muito sobre isso. Né? Foram poucas as experiências que nós tivemos com fauna silvestre e com essa oportunidade que nós temos lá na universidade, todo dia uma experiência nova. E quanto mais o tempo passa, maior vai ser essa proximidade nossa com os animais silvestres. Com certeza, né? eles são... Então, todos os dias está se encaminhando tanto na parte clínica de pets não convencionais, que a gente tem os dois ramos, né? A gente tem a parte dos animais silvestres de vida livre, que são animais do Estado, que a gente presta esse serviço, mas a gente também tem hoje para os alunos da veterinária quem gosta de pets não convencionais, né? Tanto exóticos quanto nativos, que as pessoas estão tendo cada vez mais em casa. Então, o número de aves em casa aumentou muito, o número de coelhos, de roedores. Então, hoje é uma realidade da parte clínica de animais silvestres, nessa parte particular exclusivamente, né? Então, também aprender sobre eles, lidar com eles, você ter essa prática de estágio, de poder atender e conhecendo sobre o animal. Sim. Porque o gato e cachorro, a gente tem em casa, né, geralmente. Eu sempre tive gato, sempre tive cachorro, então eu conheço o que o cachorro age quando ele está com fome, quando ele está com frio, quando ele está bravo ou não. A gente vai decifrando o animal, né? Mesmo sem ser veterinário. Os outros animais já é um pouquinho mais complicado. Então, como que eu sei que um coelho está com dor?
né? Como que eu sei se esse coelho está comendo bem ou não está? Ou um rato, ou um papagaio, né? Qual é a temperatura ideal de um papagaio? O que ele precisa comer? Então, isso tudo a gente aprende na parte clínica, claro, na teórica e na prática também, né? Então, lá a gente recebe todos esses animais, não os domésticos, né? Mas papagaio, que tanto você pode ter de apreensão, mas você também pode comprar para ter esse animal legalizado em casa, né? Então, é um baita de um laboratório para os alunos. Quem gosta de silvestres mesmo, né, tem que entrar e absorver o máximo possível desse dia a dia. E me diga, né, em outras entrevistas também nós falamos sobre outros animais, mas a pandemia, ela veio para deixar bastante pets não convencionais, né? E aumentou também, eu acho que o tráfico de animais, né? O que tu me dizem disso? O tráfico de animais, ele nunca parou, né? Porque existe um comércio bastante atuante nisso. Eu tenho minhas críticas pessoais nesse sentido, porque eu acho que se a gente começar a trabalhar na regularização, a gente e organiza um pouco mais, as pessoas param de comprar animais de forma irregular, né? E orientar essas pessoas a comprarem também os animais para depois não sofrer as consequências, né? Mas depois da pandemia, a gente tem um movimento, inclusive, grande aí no Brasil de organizar, né, criadores comerciais, né? Santa Catarina, aqui o IMA tem licenciado criadores comerciais para aquele que quer comprar um animal legalizado, né, para poder tê-lo em casa. Mas acho que o mais importante que isso, primeiro que as pessoas entendam que existe a possibilidade. Você tem uma cobra, você tem um papagaio, você tem uma arara, você tem um réptil, então é possível hoje você comprar. Tem mercado legalizado no Brasil todo para isso. Mas é importante as pessoas entenderem que às vezes você tem, eu tenho vontade de ter um papagaio. Esse papagaio vai viver uns 60 anos na sua casa. Né? Essa semana eu fiz uma brincadeira numa palestra de uma menina de 12 anos. E aí ela queria, meu sonho é ter um papagaio. Assim, então você bota na sua conta 12, compra agora, porque quando você tiver 72 anos, você vai estar com esse papagaio ainda. Então as pessoas têm que ter esse entendimento de que é um animal que tem uma longevidade muito grande e muitas vezes ele vincula com uma única pessoa e na falta dessa pessoa, esse animal ele não vai ficar com mais ninguém. Então assim, é muito bonito, né, a parte quero ter um papagaio, um macaco, mas tem que saber que esses animais, primeiro, têm necessidades biológicas próprias. Segundo, tem uma longevidade bastante grande. Terceiro, precisa frequentemente passar por médicos veterinários para os cuidados corretos, para os animais eles estarem, né, no convívio humano da melhor forma possível, né? Para comprar está tudo certo, tem bastante lugares para você comprar legalizados. Ilegais, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Porque se o cara está ilegal, ele já tem bastante problema, ele já não vai nem levar num veterinário, enfim, para poder cuidar do animal, porque vai ter medo, né? Mas aí é uma irresponsabilidade bastante grande, né? Imagina ter um papagaio de forma irregular durante 60 anos. Nossa. E até a gente recebe muito papagaio lá, né? E a maioria o tutor do papagaio veio a óbito. Ninguém quer ficar com o papagaio, né? Ninguém consegue cuidar do papagaio. Então eles vão lá e fazem a entrega voluntária. Então são 60 anos, 50 anos que tem que ter uma responsabilidade, né? Se você adotar um papagaio, comprar um papagaio, já tem que ter alguém que vai ficar de herança com esse papagaio. Ou esse tutor existe ainda e tem que falar que veio a óbito, né? Para poder entregar também, né? Não, mas a entrega voluntária, ela, por lei, ela é isenta de qualquer tipo de... Poucos sabem disso, né? Até é bom passar para o pessoal que a entrega voluntária não tem esses problemas, Você pode né? entregar sem medo se tiver um animal ilegal em casa, né? Porque isso já é uma campanha realmente para estimular as pessoas a devolverem esses animais que são ilegais, né? De maneira irregular em casa. A entrega voluntária é permitida e ninguém vai tomar multa. Pode entregar. Ótimo. E me diga qual os exames mais feitos rotineiros ali na... O que a gente mais faz, Matheus, é a radiografia. Acho que é uma das, né? O radiologista lá trabalha bastante, então. A gente faz muito raio-x porque os animais, como a gente não tem histórico, né? Chega numa caixinha, às vezes a gente não consegue mexer, já anestesia, já faz essa radiografia, até para ver questão de órgãos internos também, né? Alterações respiratórias, outras coisas. Então, a radiografia, acho que hoje é o que a gente mais faz, seguido de exame de sangue, né? E são os exames que a gente tem
de primeira mão para fazer ali também, né? E aí depois, dependendo do caso, dos resultados de cada animal, a gente dá continuidade nesses exames, né? Ultrassonografia, se for o caso, urinálise, enfim. Tá? Ótimo. E como é que funciona? Existe uma legislação estadual, federal, que rege o septas? Tem. Agora eu vou falar de setas. Todos os setas, eles precisam... Primeiro, alguém ter vontade de colocar um. Sim. Né? Segundo, precisa passar pelo processo de licenciamento ambiental. Aí, licença ambiental prévia, licença ambiental de instalação e de operação. Nesse interim, né, cada uma das etapas dessa tríplice licenças, você vai ter, então, primeiro a averiguação da legislação, que é a parte de licença prévia, e depois tu apresenta o teu projeto. Então, sendo aprovado, principalmente recintos, tamanho de recintos, quantidade, enfim, localização de cada recinto, você receberá, então, a licença de instalação. Aí você pode construir. Aí tudo prontinho, uma última auditoria do órgão ambiental e aí você pode, então, operar. Como é que aconteceu no nosso caso? Hoje nós não temos uma autorização, nós não somos legalmente um setas. Nós somos uma instituição que recebe os animais para os cuidados temporários, porém que faz tudo que se faz num setas. Tá? E mais o P, né, que é a da pesquisa ali. Nós temos hoje uma autorização precária e nós estamos já há algum tempo discutindo com o Instituto do Meio Ambiente para a gente melhorar isso, até porque boa parte dos recursos que a gente recebe, a gente recebeu alguns nãos porque a gente ainda está com uma autorização precária, né, até para poder a gente ter fôlego e construir aí daqui a pouco os recintos que a gente precisa, os maiores. Mas para um setas, né, tem uma legislação própria para isso, a gente tem uma autorização e a gente trabalha em conjunto, diretamente com o IMA e com os setas aqui de Florianópolis, quando precisa trazer os animais para ficarem em recintos maiores, para um acabamento de recuperação, vamos dizer assim, enquanto que em animais que já estão melhores e que não precisa passar por um processo de ter uma estrutura maior, o que a gente tem já satisfaz bastante e a gente consegue devolver muitos animais para a natureza. Mas basicamente é isso aí, né? É bem complexo, demora, mas é possível as pessoas, inclusive pessoa física, quiser fazer um setas. Sim, eu vejo que o pessoal acha que é fácil, né? Mas me diga aí qual que é os principais desafios ali enfrentados ali na questão de recursos humanos, de questão de estrutura, logística, né? Eu acho que o professor Rodrigo pode falar melhor sobre essa questão, né? Mas eu acho que hoje o maior desafio é fazer o encaminhamento dos animais que não podem mais retornar para a natureza. Uhum. Tá? Então, são animais que a gente quer dar uma segunda chance para eles, né? Só que a gente sabe que são muitos animais no Brasil inteiro e a gente não tem, claro, a gente vai se adequando, né? O pessoal do IMA também faz muito isso de saber onde tem uma vaga, e a gente vai fazendo essa pesquisa, mas às vezes demora um tempo também, porque são muitos animais para poucos lugares que a gente tem que fazer a destinação. Então, além dos animais, além de todo esse trabalho, quando a gente trabalha com isso, atendendo esses animais que chegam, porque para a gente não chegam, claro, na época de filhotes tem alguns bonitinhos, mas geralmente são os animais que por algum motivo sofreu algum acidente, alguma coisa assim, né? Então, são animais que tiveram uma aproximação maior com os seres humanos, igual os atropelamentos. A gente tem muita entrega de animais, de pessoas que estavam com um gato doméstico, um gato selvagem em casa, um cachorro, né? Fica tentando aproximar esses animais para dentro de casa e não sabe o risco que tem isso. Então, fala assim, eu alimentei, um exemplo, sagui, né? Sagui, todo mundo quer alimentar o sagui. Uhum. Alimentei um sagui e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada para você que um dia deu uma bananinha ali. Uhum. Agora, para a gente que está lá por trás dos bastidores, o animal que chega para a gente é aquele animal que as pessoas foram acostumando a chegar perto, né? A eles entenderem que aquilo ali não tem risco. Sim. Porque, vamos pensar, se o sagui, se ele tem um prato de banana aqui ou ele tem uma bananeira daqui 500 metros, o que ele vai preferir? Ele vai preferir o que tem um gasto energético menor para comer. Então, ele vai pegar a comida do prato. Todo mundo pensaria isso, né? Então, quando você faz esse costume, você aproxima esses animais, depois vem as causas, vem os acidentes, vem o cachorro pega, ou choque elétrico, né? Ou entra dentro de casa e as pessoas tentam matar, ou tentam... Enfim, várias coisas acontecem. E aí, esses animais chegam para a gente. Então, o fato é... Quanto menos a gente se aproximar desses animais, né, a gente já está invadindo o espaço deles, mas quanto menos a gente se aproximar desses animais, menos animais vão chegar para a gente lá.
e menos destinos a gente vai ter que achar para esses animais que não tem mais como ser soltos, né? Então, o que a gente pode reabilitar, a gente vai reabilitar, vai fazer a soltura. Agora, os que têm fratura, os que não conseguem mais voar, os que não têm uma cauda para se pendurar, né? Esses animais a gente vai ter que achar um destino. Então, é todo um ciclo, né? Não é só dar uma bananinha ou dar um franguinho para o gatinho. É tudo que vem depois, essa proximidade pode causar. Então, acho que o maior desafio é achar locais para fazer destinação de animais que não podem mais ser soltos na natureza. Ótimo. O segundo maior desafio é o dinheiro. É recurso, né? Recurso humano a gente tem. A universidade ela está bancando isso. Assim, a gente é muito feliz por isso, porque a universidade, a Unisul, ela está bancando o recurso humano. E agora o que a gente está buscando é recurso monetário mesmo, né? Quanto mais recurso eu consigo investir ali, melhor é a qualidade, por exemplo, de recintos e da reabilitação. É basicamente isso, né? Então, nas duas mãos aqui de equilíbrio é isso, é onde que eu vou colocar esses animais e grana para poder manter as estruturas, porque os animais precisam comer uma comida de qualidade. Os animais, às vezes, precisam ter um ambiente equilibrado, uma temperatura que não é tão alta e nem tão baixa para poder recuperar, né? Um monte de filhote que chega para nós agora, eles precisam estar em incubadora, precisam estar, enfim, cirurgias que são caras muitas exames. vezes, exatamente. Então são os nossos dois calcanhares de Aquiles, assim, né? O que fazer depois quando o animal não pode mais voltar? As pessoas questionam bastante, por que vocês não doam para outras pessoas? Mas eu quero deixar bem reafirmado o que a Laura acabou de falar. Animais silvestres, eles são silvestres, eles se sentem bem e são felizes, né, na natureza e não na nossa casa, porque eles vão expressar comportamentos de silvestre na nossa casa que nós não vamos entender porque nós estamos acostumados com cão e gato. Porque muitas vezes tem gente que não entende nem do cão e do gato. Imagina se tem um animal silvestre que requer coisas que só ele está especializado ali há milhões de anos, é um caçador, ou um herbívoro, e ele precisa, né, expressar aquilo que ele evoluiu. Não tem como achar que eu vou levar um gato do mato para minha casa e ele não vai caçar. Ele não vai ficar comendo só franguinho. Não tem sentido isso. Ele precisa consumir uma presa que tem tudo o que é necessário, nutricionalmente falando, para o corpo dele, não só frango, por exemplo, ou ração. A gente tem um exemplo do papagaio, né? Café com pão, né? O louro. O que o louro come em casa? Na casa do tio, na casa da avó? Café com pão. Café com né? pão. Então, o papagaio alucinado lá. O manejo é hoje na clínica, tanto agora mais falando da clínica de pets não convencionais, no atendimento, no consultório de animais que têm tutores, é o manejo, né? Alimentação incorreta. As pessoas acham que porque a gente gosta de comer uma coisa, o animal vai gostar também, né? Então são coisas mais da nossa cabeça do que o animal realmente precisa, né? E hoje o Dr. Google tá informando muita coisa errada e muita coisa, né? Tá. É uma ferramenta importantíssima para quem sabe buscar e diferenciar o conhecimento, né? Então, hoje você precisa buscar alguém que entenda. É importantíssimo. E não é o balconista de agropecuária. Tá? É bem importante fazer essa separação. Porque assim como nós precisamos de uma alimentação balanceada, eles também. A gente come a gordura da carne porque a gente quer, mas já sabendo do mal que ela faz. A gente acaba ingerindo alguns alimentos que a gente sabe que não vão nos fazer bem, mas é porque somos racionais. Sabemos o fim dessa brincadeira toda. E somos agora, animais que comem mais porcarias do mundo são os seres humanos, né? Acredito que sim. Agora, nós, enquanto seres humanos, nós não podemos transcender, levar isso para os animais silvestres. Então, hoje, nós temos uma gama de alimentos, né, tanto industrializados, as rações específicas para cada espécie hoje que tem no mercado para ser vendida, assim como também temos muitos médicos veterinários especializados na nutrição animal mais natural possível também. Então não tem hoje como eu pegar um papagaio e ficar dando só semente de girassol para o bicho. Ele precisa comer outras coisas, centenas de outras coisas, muitas vezes, se eu for colocar assim em números, né, porque um papagaio comeria muitas sementes na natureza. Eu não vou dar só uma única semente para ele comer a vida toda. Assim como se eu ficasse comendo arroz o dia inteiro, o resto da minha vida, eu não chegaria a 30 anos nunca.
E na natureza, eles têm o poder de escolha, né? Eles vão lá, eles sabem o que faz bem para eles aprendem já com os pais também, né? Então, eles têm o poder de escolha. Quando você pega um animal silvestre, né, ou não convencional, e você coloca ele numa gaiola em casa, e o que ele come exclusivamente é só o que você dá, você tem a obrigação de dar o melhor alimento possível ali. Sim. Né? Então, se você está dando um alimento errado, aí, com certeza o animal não vai ter um bom desenvolvimento. Então, você tira o poder de escolha dele, tira o poder de vivência dele da rua, e ainda você dá uma alimentação errada. Né? Então, o mínimo que tem que ser feito é uma alimentação correta. Né? Então, essa parte alimentar é bem complicada. Assim. E o professor Rodrigo falou do balcão de agropecuária. As pessoas às vezes não têm conhecimento da fisiologia do animal, né, do comportamento do animal. Um exemplo bem claro que eu sempre falo para os meus alunos é o hamster. Você vai comprar um hamster na agropecuária, o que geralmente o pessoal fala? Leva 2 para não ficar sozinho. E a pessoa leva uma dupla e um mata o outro. Né? Porque o hamster é um animal totalmente solitário, diferente do rato, que daí sim, o rato gosta da galera, da população, né? Mas o hamster não. Então, essa informação de não, leva 2 para não ficar sozinho. A pessoa que está comprando muitas vezes não sabe dessa informação, né? Está acreditando em quem está vendendo, quem está passando a informação. Então, às vezes, você já sai do local que você compra com a alimentação errada, com um irmãozinho, com uma gaiola, né? Às vezes a jogada é essa, né? A jogada é essa. Quando matar um, ele vai lá e compra mais um, né? Vai lá e já abre espaço, né? Então, assim, você saber que um hamster não pode viver com o outro, né? Então, essas informações que são propagadas de maneira errada, eles pioram mais ainda a saúde dos animais. Né? E isso não é maldade. O hamster porque são 2 indivíduos que na natureza viveriam sozinhos. E sempre que se encontrarem vão competir. Isso é natural deles. Não tem e com fêmeas em momentos de reprodução é que eles vão reproduzir e deu. Né? Não dá para a gente mudar isso. Nós estamos falando de genética, né? de comportamentos que vieram ao longo dos anos e que daqui a pouco a gente quer mudar. Então, e quero, inclusive, o óbvio precisa ser falado, né? O hamster não está sendo mal, ele está simplesmente expressando um comportamento natural dele. Então, quer ter um hamster? Tenha um. Quer ter um casal e saiba. Quer ter um casal de hamster porque acha bonito, sei lá, não vou nem discutir sobre gosto, mas saiba que você tem que estudar sobre ele. E se você um dia quiser reproduzi-los, tem momentos para colocá-los juntos e momentos para tirar. Sim. Entendeu? E, cara, é um papo muito massa, né? Assim, querer ter animal silvestre, né? Ou não é para qualquer um. Os selvagens, os não convencionais, ele não é para qualquer um de fato, né? Porque você precisa ter um mínimo de conhecimento do bicho. Um mínimo. Não é só porque é bonitinho, ou ele é fofo, ou é fofofal, né? Eu quero trazer para minha casa. É um pouco sei lá, precisamos olhar melhor psicologicamente para esse tipo de traço da nossa vontade de ter um animal, desejo sem entender o que é o complexo para o resto da vida de um bicho desse. Né? Então tem que tomar um cuidado muito grande nisso. E falando em espécies exóticas aí, o que mais aparece lá para vocês aí? Aparecem uns híbridos, cara. Eu ia falar os bichos, esse povo aí que são criadores de passeriformes, que estão inventando moda, assim, né? Mas até eles estão fazendo ciência, de certa forma, assim, mas aí eles estão misturando espécies, sabe? Nativas com exóticas, para a galera entender. Exótica é quando não é do Brasil, só para dar um geral. E nativas é quando é do Brasil. Enquanto tu cruza elas e às vezes tu consegue gerar um descendente, tu cria uma outra coisa, que o planeta não está preparado para ela, nem ela para o planeta. Então, quando tu devolve esse animal para a natureza, pode ser um perigo bastante grande na competição ou uma facilidade de transmissão de doença. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Né? E essa é uma das coisas assim, que mais aparece para a gente lá e que não temos o que fazer, porque aí, híbrido, não posso devolver para o dono, não posso soltar, não tem zoológico, lugar nenhum que receba. Sim. Sabe? É um problema grande na nossa mão. E me diga, tem algum programa de voluntariado lá, de educação ambiental? Como é que funciona para os alunos de vocês fazerem um estágio lá? Como é que funciona? A gente tem os nossos estagiários, né? A gente tem os estagiários já também da medicina veterinária, então a gente é um local aberto para estágio. Né? De outras instituições também?
Hoje só da Unisul da e da rede da Ânima, né? Sim. É um programa chamado Vivência. Sim. O aluno, ele entrou na nossa universidade, no primeiro dia de aula, ele já pode lá se inscrever. E aí, óbvio, né? Ele ainda é calouro, ele vai aprendendo, até vai evoluindo enquanto vai vivenciando, vai né? vivenciando, a exato. clínica, o hospital, o Mas dia a gente dia, recebe, né? Já recebeu daqui de Floripa, Já. tem uma de Criciúma, a galera quer ir para lá, assim. Aqueles que querem trabalhar com silvestres, eles costumam se organizar e conversa com a Laura aqui em Floripa, conversa comigo lá em Criciúma, e a gente dá aula tanto em Criciúma, Floripa e aqui. A Laura só está aqui em Floripa e Tubarão e Criciúma, eu estou só Criciúma e Tubarão. E educação ambiental a gente faz com as criancinhas lá. A gente tem alguns animais que não podem mais voltar para a natureza e que a gente conseguiu esse espaço lá com o IMA de deixar a gente trabalhar com a criançada. Então a gente fala bastante, né? São alguns psitacídeos que são muito mansos e se eu soltar eles vão para casa de alguém e as pessoas vão prender. Então eles estão lá conosco para educação ambiental. Então a criançada das escolas ali na volta, de vez em quando eles vão lá e a gente faz um trabalhinho de educação ambiental para falar um pouco, né? Mas a gente fala de uma forma muito triste, né? Porque é importante as crianças saberem, por mais que eles sejam bonitinhos, eles estão ali porque a história deles foi triste. Sim. Não foi uma história feliz. Né? A gente tem que Não romantizar, não né? romantizar Esses e trazer animais de que fato estão uma ali, realidade, né? Eles estão aqui porque eles tiveram problemas, estão dentro de um hospital. Eles não estão num zoológico, né? Mais ou menos isso aí que a gente tem trabalhado. Trabalham com visitações também ao público? Só ali no espaço de recepção, né? Porque temos ali, nós temos uns 5, 6 animaizinhos que são os nossos animaizinhos que não vão mais ser soltos. Então eles estão ali conosco, né? E não tem lugar para eles. Então a gente faz educação ambiental com eles. O restante não pode, porque daí estão em tratamento, estão em recuperação. E quanto menos humanos eles tiverem contato, menos convive futuramente com humanos eles vão ter no momento da soltura. Ótimo. O que nós temos que fazer é com que esses animais, quando eles voltarem para a natureza, eles tenham medo de ser humano. E eles fujam do ser humano, né? Assim como fugiriam de um outro predador. Sim. E tem algum trabalho de vocês assim de educação ambiental nas escolas, assim, para a sociedade? Os alunos fazem algum trabalho desse tipo, não? Não é frequente. Semana passada ainda fui a Maracajá falar com uma meninada lá de um projeto da Polícia Militar Ambiental. A gente está aberto a isso. Eu vejo que... Para nós é tranquilo fazer isso. Às vezes ali na própria universidade, né, a criançada vem, a gente faz uma rodinha, faz uma conversa. A gente tem material para isso, mas assim, não tem nem tempo muito, né, Laura, para estar fazendo essa correria nesse momento, né? Sim. Mas agora, de antemão, assim, né, dando um spoiler, a gente acabou tanto aqui, quanto em Criciúma, quanto em Tubarão, a gente acabou de voltar às atividades dos nossos grupos de estudos de animais selvagens. Ótimo. Os GEAs, né? Então, em Tubarão tem um diretor de educação ambiental que vai focar nisso, né, para começar a externalizar o nosso trabalho, que é para poder levar aquilo que a gente está fazendo ali internamente para fora. Aí, por meio de palestras aí com imagens internas, né, do nosso trabalho e dos resultados que a gente tem. Que eu vejo assim que hoje em dia o melhor mesmo é a gente começar com a educação das crianças, né? Vejo que muitos adultos já é difícil a gente falar sobre não mexer com os animais silvestres, né? Não faça mal, né? Então eu pergunto essa questão da educação nas escolas, porque eu acho que é um trabalho bem bonito de nós veterinários, biólogos passar essa ideia, né? Para as crianças, ó, não mexa nos animais, não se aproxime, tire apenas fotos, né? Não alimente. Não alimente o sagui, né? Mas assim, e me conta aí, Laura, uma recuperação que ficou marcante aí na tua vida lá. A gente tem algumas, né? A gente tem acho que um dos últimos aí que a gente fez a soltura foi o ouriço, que ficou com a gente, tinha 2 fraturas, membro anterior, membro posterior, né? Tinha uma lesão bem feia de face, ele ficou com a gente acho que uns 2, 3 meses mais ou menos, até ter uma recuperação total. A gente fez a soltura dele lá na Pedra Furada, né? Parque Ecológico da Serra Furada. Então foi um animal que ficou com a gente bastante tempo, assim, e depois foi feita a soltura, né? Então tem bastante, assim, tem bastante. Aves também a gente solta bastante, porque
o que a gente mais faz soltura é ave. É né? ave. Uhum. É ave. E a recuperação de bem-estar psicológico assim, desses animais, como é que funciona? Tem muitos animais que, assim, ó, até eles voltarem a fazer o comportamento normal, demora um pouco. Então, a gente tem que ficar observando. Às vezes eu falo para o Rodrigo, não, tem que deixar esse animal mais um tempinho aí para a gente observar. Porque até eles... Um exemplo, às vezes eles chegam numa situação nutricional muito severa, né? Então, até eles conseguirem ter forças, ter o comportamento natural deles, comerem, né? Caçarem em alguns casos, então demora. Então, essa parte psicológica, até assim, alguns que não vão ser soltos, né? O exemplo dos papagaios. Muitos papagaios chegam para a gente lá tristes. Né? Eles chegam, não falam nada, não comem nada, tem uns que ficam 1, 2, 3 dias sem comer. Aí você tem todo o trabalho o papagaio, que é um animal que não vai mais ser solto, na maioria das vezes, né? Já tem um contato com a pessoa, você tem todo aquele trabalho de falar com os animais, né? O Rodrigo bota muito vídeo também, falar com eles, conversar, para ir estimulando eles a... Calma, vai dar tudo certo, né? Tá aqui, tá no local seguro. E aí eles voltarem a comer. Tem uns que de repente começam a cantar do nada, a falar bem alto do nada, ficam gritando no corredor. Aí você descobre que eles falam, que eles cantam, que eles são animados, né? Mas eles chegam realmente numa situação psicológica bem complicada, assim. Então a gente tem que dar o tempo deles, né? Tem que dar o tempo da recuperação, tanto da recuperação médica, clínica, quanto da recuperação psicológica e comportamental. Ótimo. Depende muito de cada indivíduo que chega lá para a gente, né? Se ele é amansado, se ele é vinculado com algum ser humano, se ele é filhote, né? Enfim, depende muito da história de vida deles. E aí tem muitas das histórias de vida que a gente nem sabe, né? Como é que eles ao ponto de ele chegar ali, né? Então, alguns filhotes a gente precisa vincular, até para a gente poder ter acesso a eles, né? Para eles também terem confiança, para se alimentar melhor e tudo mais. Depois de a gente vincular, a gente tem que desvincular, né? Um processo de sensibilizá-los e depois de dessensibilizá-los ao ser humano. Isso demora um pouquinho mais chatinho. Tem essa questão do papagaio que a Laura está falando aí, por exemplo. A gente sempre que chega algum papagaio, eu acabo fazendo muito isso, né? Como eu dou aula de comportamento animal, eu fico ligado nisso. Sim. Então eu fico sempre olhando se o papagaio ele conversa, se ele não conversa. Às vezes eu canto aquelas musiquinhas que todo mundo canta para papagaio, para ver até que momento que ele solta. Aí do nada, quando a gente observa, ele está lá, volta a cantar. A gente já sabe que ele tem proximidade com o ser humano, até para a gente poder dar um encaminhamento correto para eles, né? Se voa, se não voa. Então, quanto menos falar, quanto menos gostar de ficar perto do ser humano, para nós melhor vai ser sucesso numa soltura. Agora, quanto mais vínculo com o ser humano, mais demora, né? Então, é muito de animal para animal, cara. Assim, é bem difícil de tu dar uma geral, assim, né? Sim, e me diga assim, explique para o público essa parte da importância dos animais aí para o equilíbrio com o ecossistema, né? Essa parte de dispersão de sementes, né? Da polinização, do controle de pragas. Aí tu tá tocando num porquê que nós estamos nesse ônibus. As pessoas às vezes não entendem, assim, né? A parte importante para nós é da função ecológica de cada espécie que se encontra lá. Então, 99% das espécies, para não dar um 100%, na verdade 100%, elas têm funções, né? De dispersar floresta, de fazer controles populacionais. As pessoas, por exemplo, acham gambás horríveis. Até numa brincadeira que eu fiz essa semana com a criançada, foi o seguinte, assim, quantas árvores vocês plantaram essa semana? Porque chegou um gambá lá, a polícia ambiental, chegou um gambá para eu levar para vocês. Aí eu peguei o exemplo do gambá que estava lá e perguntei, quantas árvores vocês plantaram hoje? Nenhuma. Hoje à noite um gambá vai plantar mais de 10. Quantas aranhas vocês mataram hoje, ou vocês tiraram da casa de vocês hoje? Nenhuma. Hoje à noite um gambá vai comer mais de 10 aranhas. E se ela passar por uma serpente, ele vai comer uma serpente. Se ele passar por um escorpião, ele vai comer alguns escorpiões. E algumas baratas. E por aí vai, né? Então, assim, olha a função desse animal. Enquanto você está dormindo, descansando, ele está ali trabalhando para ti. Sim. Então, tem muitos dos animais dispersores de sementes, eles fazem a manutenção das florestas. Então, estes animais são extremamente importantes. Assim como os predadores vão fazer o controle também populacional destes dispersores de florestas, né? Então, a natureza ela é muito perfeita, né, Matheus? Falar para nós aqui que a natureza é perfeita é fácil. Espero que os nossos ouvintes aí, os telespectadores entendam, né, de que
o nosso trabalho é para isso, para devolver esses animais com funções ecológicas, de eles devolver novamente e melhorar cada vez mais as florestas. Estamos passando por momentos bem difíceis. Nós estamos discutindo tudo menos o que de fato importa, né? Por exemplo, que é as alterações climáticas aí, e projetos para a gente melhorar essas alterações que virão não mais no futuro, mas que já estão acontecendo de fato, né? Então a gente precisa dar uma desacelerada nesse processo degradativo, e a gente precisa usar, né, da nossa inteligência, e usar, sim, porque não da fauna, para que a fauna traga novamente outras plantas, né, que faça manejo florestal, por exemplo. Eu brinco, cara, que eu plantei poucas árvores, eu pegar uma semente e plantar uma árvore, mas a quantidade de plantadores de árvores que nós já soltamos aí supera alguns hectares de mata nativa aí que a gente pode ter plantado com certeza, só sendo carregada no trato digestório desses bichos, cara. Então, tua pergunta, ela foi muito importante nesse momento, porque essa é a maior função nossa lá. É quando devolver o animal, para que esse animal ele volte de fato com essa função na natureza, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, que todo mundo tem, inclusive a gente. E me diga qual as espécies mais ameaçadas pelo tráfico aí, que vocês devem receber lá também, animais que vêm de apreensões de traficantes pela polícia, né? Canoras, os coleiros de modo geral, né, que daí tem caboclinho, tem bigodinho, tem o coleirinho normal, são animais aí que no mercado eles podem ter preços aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil, animais que cantam bastante. Outros bastante comuns aqui são os papa-bananas, o trinca-ferro, não sei como é que chama aqui. O pessoal também tira bastante da natureza. Muito, né? Muito. E psitacídeo, né? Papagaio, arara, são animais aí que são traficados há muito tempo, né? Sai do Brasil há muito tempo. Imagina quantos filmes que a gente vê americano que aparece uma arara brasileira, uma canidé lá. Tá, ela chegou lá como? Como é que ela chegou lá? Foi legalizada mesmo? Eu sempre faço essa pergunta, né? Como é que esse animal chegou aí, né? Sabendo que hoje, claro, tem a possibilidade de ser comprado pra animais eles lá, legalizados. é um animal exótico, né? Exato. Né? Assim como também vem animais de fora para cá, que também são problemas, né? Mas a maioria são os passeriformes, são pássaros de modo geral, né? Tanto os canoros, ali de canto e de rinha, de canto, né? Quanto os de cor, né? Psitacídeos, papagaios, araras, esses bichos são os mais traficados, vamos dizer assim. É um mercado bastante grande. Ótimo. Só para a tua pergunta foi pertinente de novo, né? Olha só, o ano passado a gente pegou um cara que trazia, a gente pegou porque a polícia me chama para ajudar, a gente pegou um cara que trazia numa média de 50 trinca-ferro toda sexta-feira, tá? Então, 50 trinca-ferros a R$300 por final de semana, são 4 finais de semana, faz a conta. Né? Então o cara estava ganhando uma grana, tem um monte de gente comprando esses animais. Né? Você pode comprar legalmente esses bichos, tem legalizado. E aí você pode andar com eles sem perigo nenhum. Né? E então a gente tem um tráfico bastante grande, assim, de muita gente tirando e vendendo esses animais. Gente que pega e faz anilha falsificada e coloca para tentar ludibriar a polícia, mas está todo mundo já sabendo que o ser humano, se eles usassem essa inteligência toda para o bem, nós estávamos bem melhor, né? Nossa. E me diga aí qual a sociedade pode ajudar aí nesse combate ao tráfico aí de animais silvestres aí. Principalmente não comprando animais ilegais. Né? Eu acho que isso é o grande... Procurando a origem, o criador, né? Você tem que ter a nota, tem que ter a anilha ou a identificação desse animal. Né? Então, começando por aí, enfraquecendo esse comércio ilegal. Muitas vezes você entra em site, em grupos do WhatsApp, você consegue comprar animais por ali. Né? E você não sabe nem da origem, como esse animal chegou ali, quem está criando esse animal, como está sendo tratado. Então, evitando isso já resolve muita coisa. Né? E as pessoas também acham que ajudar os animais, que ajudar os animais, o que acontece? É só ir lá e ajudar um animal que está machucado ou recolher um animal. Primeiro que o silvestre a gente nem pode recolher, né? Mas tentar ajudar esses animais de alguma forma muito pontual. E, na verdade, você está ajudando esses animais, você está protegendo esses animais quando você
preservam o meio que ele vive, né? Então, se você preservar o meio, você vai evitar doenças, você vai evitar acidentes, você vai evitar um monte de coisa que pode futuramente causar algum mal para esse animal. Então, as pessoas, às vezes, relacionam ajudar o animal com uma coisa muito pontual. Então, não jogar o lixo no chão, não alimentar esses animais de rua, né? Isso ajuda muito a gente, evita que esses animais cheguem para a gente lá, não ter esse contato direto com esses animais, né? Caça. Então, a caça de animais ainda acontece muito, é uma coisa muito frequente. Então, preservar o meio ambiente já é um grande passo para que esses animais não adoeçam e não cheguem para a gente nesse estado deplorável que muitos chegam. Ótimo. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria que vocês deixassem aí uma mensagem aí, algo que a gente não falou. Acho que esse assunto aqui acho que daria mais uns... E com certeza já estão convidados para daqui uns dias mais uma tarde aí. Mais uma tarde com nós, né? Diga para nós aí uma mensagem para a sociedade aí e algo que a gente não falou aqui sobre o lindo programa de vocês aí, o Septas. Eu? Primeiro agradecer o convite, Matheus, né? Uma honra a gente poder estar aqui, falar um pouco do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? É um trabalho que fica na nossa mente 24 horas por dia, né? De como melhorar a nossa atuação, de como melhorar o nosso desempenho de recuperação dos animais, de como arrumar mais recursos, né? De como arrumar lugar para esses animais, né? Acho que a deixa, né, a dica final é o que a Laura falou agora há pouco. Nós precisamos buscar um equilíbrio e uma convivência menos conflitante possível. Nós precisamos ter mais florestas, nós precisamos ter mais e melhores cidades também, né? Nós precisamos fazer com que o ambiente natural e o ambiente urbano eles consigam conversar e cada vez mais a gente poder educar os nossos jovens aí a ter essa convivência com a mãe natureza, vamos dizer assim, né? E acho que de frase que a gente pode fazer assim reflita todos os dias os seus atos, né? Não só para com a natureza, mas para consigo mesmo. Ótimo. Tantas pessoas aí que não dá para esperar mais, né? Tem tanta gente fazendo mal para si mesmo, como é que eu vou esperar que ele faça o bem para os outros ou para a natureza? Então, eu acho uma autorreflexão aí de fazer o bem para si mesmo e refletir suas ações e aquilo que vai convergir depois na natureza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela sua presença. Obrigada também, professor Matheus, pelo convite, né? Muito importante para a gente falar sobre esse projeto. É o nosso dia a dia, é a nossa profissão, é o que a gente escolheu fazer, né? A gente faz com muito carinho, muita admiração por esses bichos, e é isso que o professor Rodrigo falou, né? Eu acho que a gente precisa cuidar, nós somos responsáveis por esses animais, né? Principalmente os animais de vida livre, então cuidar deles, cuidar da casa deles, que a casa deles é a nossa casa, né? Então todo mundo se ajudar para a gente cada vez ter animais soltos e qualidade de vida, né? Que é o que a gente precisa, tanto eles quanto a gente. Então, muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço a disposição dos dois, né? Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês e de quem mais trabalha lá e dessa linda atitude da Unisul com os animais silvestres, tá? E vamos ver se daqui a um dia estão novamente aqui para contar novos casos. Muito obrigado e até a próxima. Vet e Saúde.